Olá! Começamos agora nesse encontro a nossa terceira semana do desafio Encontrar-se. Estamos no 11º dia desse desafio. E começamos essa semana com um tema que para mim é espetacular, que as pessoas têm interesse, que diz muito sobre nós, que é o objetivo desse desafio, que é falar conosco, que é falar sobre a gente. Bom, o desafio é para você que tem interesse em saber sobre emoções, que tem vontade de conhecer o que acontece com seus sentimentos, como cuidar desses sentimentos. O desafio é para isso. E você também que quer aprender, que quer saber lidar e cuidar da sua inteligência emocional. Então, começamos essa terceira semana hoje e, como sempre, vamos começar com uma frase e terminar com a frase e com o desafio. A nossa frase de hoje é: as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Epiteto. Vou repetir. As pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Bom, o que isso tem a ver com o nosso encontro, né? Como nós vamos falar de emoções, embora não seja aqui o nosso objetivo, não é uma aula, o desafio Encontrar-se não são aulas, mas eu penso que é importante a gente ter alguns conceitos, porque à medida que a gente tem esses conceitos, ficaria mais fácil para que você entenda do que eu estou falando quando eu digo sentimentos, emoções. Então, embora não seja o nosso objetivo, vou falar agora algo mais teórico, ok? Depois eu passo isso para a prática. Bom, você deve ter observado que no decorrer do seu dia, você é afetado, você passa por diversas emoções em um mesmo dia. Às vezes você acorda enraivecido porque não quer acordar, às vezes acorda feliz. No decorrer do dia pode sentir raiva, pode sentir alegria, pode sentir medo, pode sentir surpresa, pode ter várias emoções em um mesmo dia. Então, as emoções, elas estão o tempo todo ocorrendo aqui na nossa vida. Ela está o tempo todo ocorrendo na sua vida. E se você não está no piloto automático, você vai estar sempre sendo movimentado, vai estar sempre sendo afetado pelas coisas que acontecem na sua vida. Ora, estar no piloto automático não quer dizer que não tenha emoções. Quer dizer que essas emoções ficam tão distanciadas, ficam tão abafadas, que você nem sabe identificar, nem sabe nomear. Então, as emoções, elas estão o tempo todo dentro de nós. Bom, mas o que são emoções? Então, vou pensar no conceito. As emoções são estados mentais, são estados que ocorrem no nosso psiquismo e que são resultados de mudanças que ocorrem no ambiente, no externo, que ocorrem em várias situações também dentro da gente. Então, emoções são reações físicas, fisiológicas, que, de acordo com aquilo que nós estamos presenciando, percebendo, vivendo, são estados emocionais, estados mentais, com efeito dessas mudanças. Mas o que mais? Olha, essas emoções, como eu disse, elas são estados mentais, mas que ocorrem reações no nosso físico, no nosso corpo, na nossa mente. Quando nós falamos de emoções, nós estamos falando que, de acordo com algumas alterações do ambiente, nosso corpo vai ter alterações. Então, há algo que acontece fisiologicamente. Quer entender? Vamos pensar numa situação prática. Olha, as emoções, elas ocorrem para que
o nosso psiquismo, o nosso corpo possa agir. As emoções têm essa característica, ela nos convoca, ela nos faz agir da melhor forma, mas elas nos fazem agir. Então, vamos ver que as emoções são como programas. Sabe como programas que você tem no computador, programas que você tem no seu celular? Então, as emoções são como alguns programas mentais. E esses programas mentais, eles são parte da nossa genética. Não foi assim de repente, não acontece só agora no século XX. Essas emoções são programas genéticos que nós herdamos lá dos nossos antepassados. Lá, e antepassados aqui, não estou falando pai, avô, tetravô, eu estou dizendo muito mais antigo. Então, as emoções, elas surgiram a partir dessa necessidade de ação. Então, desde lá do homem da caverna, dos homens primitivos, as emoções existiam enquanto forma de sobrevivência. Então, imagina como se você estivesse vendo o homem da caverna antigo. Vamos entender esse programa. Imagina como se você estivesse vendo esse homem e de repente, como eu disse, a emoção tem a ver com a situação externa, de repente acontece um perigo. O homem está andando na selva, na floresta e de repente ele depara com um leão. Veja, qual a emoção que dá? O que você sentiu aí? Medo. Medo. E o que acontece lá desde o homem da caverna? Esse programa nos acompanha. O que acontece com esse homem lá que deparou com o leão e que sentiu a emoção medo? Então, há algo que acontece no corpo dele. Há algo que acontece em toda a situação mental. Então, veja, o que acontece? As pupilas vão dilatar. Por isso, quando alguém está com medo, os olhos ficam arregalados. Além da pupila dilatar, a boca seca. Você sabe quando você está com medo que você fica com a boca seca? Você já viu isso? Identifica alguém que você já viveu com medo. É assim, ainda repete até hoje. Bom, o que mais? Há algumas alterações no movimento do intestino. Sabe aquela famosa frase, cagou de medo? É isso. Então, o medo faz alterações e se você está com o intestino cheio, você pode sim eliminar. E às vezes até fazer xixi também, tá? Então veja que desde lá do homem da caverna, isso acontece. O que mais? Os vasos dilatam, né? E ao dilatar, o sangue ele sai de alguns lugares que não precisa. Ele sai, por exemplo, da parte mais interna, ele sai das extremidades, por isso quem está com medo tem a mão fria, pés frios. Ele sai do rosto, por isso quem está com medo fica pálido. A emoção medo gera todas essas reações fisiológicas. O sangue diminui em lugares, né, que não é importante, por isso você fica pálido, né? Você olha para o rosto da pessoa, ela está branca de medo. E o coração bate muito mais rápido. E a respiração também começa a acelerar. Você já viveu alguma situação assim de medo? E você consegue identificar isso que geneticamente, desde lá do homem da caverna, nos acompanha. Então, as emoções é como se fosse isso, ele vem com um certificado de fábrica. É esse programa que a gente traz desde o homem primitivo e que nos acompanha até hoje. Então, a emoção, ela tem reações fisiológicas. E olha, tudo isso que eu descrevi para você acontece em menos de um segundo. É tão rápido. Sabe quando uma reação, quando você depara com um perigo e você sente tudo isso, é automático, é rápido. Você não para pensar, isso acontece automaticamente. Então, essa é uma das características da emoção. Ela vem para
desde o nosso programa genético, ela vem para nos fazer ação, ela vem para nos convocar para movimento. Porque lá na época, o homem da caverna, ele não tinha GPS, ele não tinha hoje câmeras, a segurança dele era extremamente vulnerável. Ele vivia um desamparo muito grande. Então, o homem da caverna, ele precisou usar desses recursos internos para que ele lesse o que acontece no mundo, para que ele pudesse sobreviver. E olha, alguns humanos que não conseguiam fazer essa leitura, seguramente morriam muito mais rápido. Então a emoção, ela existe para garantir a nossa sobrevivência. Ela, desde lá do homem da caverna, ela vem assim, com essas alterações fisiológicas que vão acontecendo dentro de cada um. Então a emoção, ela é automática, ela é inconsciente. Você não para pensar. Diante de um perigo, meu coração vai bater ou não vai bater? Não, peraí, eu vou ficar pálido ou não vou ficar pálido? Não, essas reações no seu corpo são automáticas. Você não para pensar sobre elas. Então, essas são as características da emoção. São automáticas e inconscientes. E é interessante também a gente pensar sobre as emoções que, olha, diante do medo, a pessoa fica sempre hiperfocada. Quem está com medo não tem déficit de atenção. Quando você está com medo, se eu estou aqui diante de uma cobra e a cobra está aqui, eu não vou distrair. Eu não fico distraído. Eu fico focado, hiperfocado. Porque é isso, a emoção do medo traz essa característica. Nós estamos falando do medo. Depois nós vamos falar de algumas outras emoções. Mas trazendo o medo aqui só para você identificar como que ocorre as emoções. E eu estou usando o medo como exemplo. A pessoa que está com medo, além de ficar hiperfocada, ela fica hipervigilante. Ela não dorme, ela não relaxa, ela está ali atenta. O medo provoca isso, enquanto emoção. Então veja, as emoções, elas sempre vão nos acompanhar com essas sensações. Emoções são reações, são estados mentais promovidos por alguma alteração externa que provocam dentro da gente toda essa orquestra, toda essa movimentação, todo esse programa funcionando. Emoções são isso. E aí você vai me dizer, olha, mas Joana, e quando essas emoções, eu passo a perceber essas emoções? Se você está falando que as emoções são inconscientes, quando eu passo a perceber, quando eu passo a sentir, a ter a sensação, eu digo, aí já não é mais emoção, é sentimento. Então, o sentimento, ele é essa interpretação, ele é essa percepção dessas alterações que ocorrem a partir de uma mudança, a partir de uma alteração. Esse sentimento é essa interpretação, é essa percepção que eu faço daquilo que está acontecendo dentro de mim, dentro do meu corpo, dentro da minha mente. Veja, quando nós vamos falar aqui, nós aqui não estamos dentro de um campo científico no qual nós temos que ter um rigor de definição. Então é importante que você tenha claro que, olha, sentimentos são essas percepções, são essas interpretações que vão levar em conta a todo um contexto da minha história, que vão levar em conta o contexto daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti, da minha cultura. Então, sentimentos são essas questões da interpretação. Há uma percepção. E olha, aqui no nosso desafio Encontrar-se, nós vamos falar de um modo mais enxuto. Então,
em algum momento, quando vocês me ouvirem falar emoções, sentimentos, estados afetivos, afetos, entenda como essa interpretação, entenda como algo que esteja acontecendo dentro de nós. Então, como nós não estamos aqui com essa necessidade de rigor científico, mas para que você se compreenda, para que você tenha intimidade com os seus sentimentos, com as suas emoções e com os seus afetos, eu vou usar de um jeito mais amplo. Então, eu estarei falando sentimentos, emoções, estados afetivos, mas entenda que eu estou falando dessas interpretações de tudo o que acontece dentro de você. Então, deixando isso claro, passamos desse conceito, e espero que tenha sido entendido por você. Então, o conceito é só para a gente ter essa sustentação, para a gente entender de um jeito prático. Então, as emoções, elas surgem como forma defensiva, como forma de sobrevivência. Os sentimentos são interpretações que nós usamos. Nós vamos passar nessa interpretação por uma experiência subjetiva, particular. A interpretação, ela é muito particular de todas as emoções. Então, nós falamos do medo, mas vamos pensar aqui em outra emoção, para que isso fique mais tranquilo, pensando na questão do sentimento. Veja, quando você chega em casa e seu filho vem, você vê seu filho, você é tomado por um sentimento agradável. Você é tomado por algo que nós chamamos de amor. Algo gostoso, algo que você quer aproximar dessa pessoa ou dessa situação que traz em você algo agradável. Então, o sentimento é essa interpretação. Então, veja, mais uma vez vou repetir a frase do dia de hoje. As pessoas ficam perturbadas, não pelas coisas, mas pela imagem que fazem delas. Então, e você? Consegue identificar o que você está vendo, sentindo, percebendo, alterações e o quanto que de você, o quanto que da sua história, o quanto que da sua personalidade entra nessa interpretação? Então, sentimentos, entra tudo isso. Por isso nós vamos ter lá na próxima semana, uma semana inteira dedicada só à personalidade, só à identidade, para que você, mais uma vez, tenha mais clareza sobre o que está ou esteja acontecendo com você. Então, o sentimento, ele é colorido por toda a sua história, ele é colorido, né, por tudo que você interpreta, por tudo que você vivenciou. Às vezes, uma mesma situação, imagina, nós estamos aqui diante de 3 irmãos. Os 3 presenciam ou vivem uma situação no externo, mas cada um pode ter um sentimento. Então, o sentimento é isso, é essa interpretação, é como nós vamos falando. E aqui no nosso desafio encontrar-se, vou usar a questão de emoções, porque no imaginário das pessoas parece que emoções fica mais autêntico, no imaginário das pessoas isso fica mais interessante. Então, por isso, vou estar usando a questão de emoções. Bom, então tendo um pouco de clareza do que são emoções, sentimentos, afetos. Afetos é tudo isso. É a emoção junto com o sentimento, como se fosse uma equação. Emoção mais sentimento é igual a afeto. Por isso eu vou estar usando aqui estados afetivos. Então vamos ver na prática o que acontece nesses estados afetivos. O que acontece quando nós interpretamos e levamos em conta toda a nossa história. Então, algumas emoções, alguns estados afetivos, eles podem ser desencadeados por algumas mudanças que
estão hoje no presente, não só lá no homem primitivo. Então, as emoções como medo, raiva, tristeza, nojo, surpresa, são várias emoções. E cada uma com reações fisiológicas diferentes. Isso que é tão bacana. Cada emoção tem uma função, cada emoção, embora todas para sobrevivência, para conhecimento, mas cada uma delas tem uma alteração no nosso corpo. Mas o importante é compreendermos que nessa interpretação de sentimento, alguns aspectos estão envolvidos. Por exemplo, nós podemos pensar na parte de memória. Olha que bacana o quanto que a gente, ao ligar memória e sentimentos, memória e emoções, diz da nossa história, diz de quem eu sou. É uma coisa, um exemplo prático para isso? Veja, se você está na sua sala de trabalho, na sua mesa de trabalho, e lá existe um álbum de fotografia sua, da sua esposa, ou do seu marido e do seu filho. Uma fotografia no qual vocês estão rindo, no qual foi um dia muito alegre. Todas as vezes que você olha para aquela fotografia, você é invadido por uma emoção de alegria, de prazer, de contentamento. Aquele dia foi muito especial. Aquela foto foi tirada naquele dia em que estávamos muito felizes. Veja o quanto que a nossa memória impacta na interpretação das situações externas, das situações que nós vivemos. O quanto o nosso pensamento, o quanto a nossa percepção, ela vai impactar na interpretação que nós temos. Então, os sentimentos, sendo essa interpretação, a gente pode estar confuso. A gente pode interpretar algo que, na verdade, não esteja ocorrendo no mundo real. Quando eu fui descrevendo aqui a noção de medo, ela é muito próxima da noção de ansiedade. E nós vamos trabalhar isso no próximo encontro. Que, olha, o que acontece com a minha interpretação ligado à ansiedade. Tá? Então, veja o quanto que a memória interfere nessa produção. Então, vai ter esse limiar entre o cognitivo. O que são o cognitivo? A minha atenção, o quanto eu prestei atenção, o quanto eu tenho percepção do que aconteceu, o quanto o meu pensamento está ligado em tudo aquilo, e o quanto a minha memória. Então, isso vai ser ingredientes para a gente entender os nossos sentimentos. À medida que nós compreendemos de onde vem, como nós interpretamos, como nós identificamos aquilo que nós sentimos, isso fica mais tranquilo, isso fica mais claro. Não que a gente vai deixar de viver a emoção, porque ela é automática, ela sempre vai acontecer, é um programinha que vem da fábrica, tá? É um programinha que vem da fábrica. O que acontece é que pode ocorrer em alguns momentos uma certa confusão no chip, sabe? É como se tivesse uma confusãozinha de interpretação. Esses dias levei o carro para revisão e assim que eu peguei o carro, e fui viajar. E apareceu no painel uma mensagem, né? Verificar motor, verificar motor. Estranhei, porque eu tinha levado o carro para fazer revisão. Mas ali tinha um sinalzinho. Seria o chip? Seria alguma coisa de errado? Percebe que quando a gente tem essa confusão e eu não tenho a informação, isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera dúvida. Então, em alguns momentos da interpretação dos nossos sentimentos,
há uma confusão de chip, há uma confusão daquele programa que nós trazemos lá dos nossos ancestrais, que é geneticamente programado, para uma interpretação. Joana, traga um exemplo. Sim, vou trazer um exemplo prático. Olha, a pessoa toma bastante café, bastante mesmo, 2, 3 garrafas quase por dia. E ela sempre reclama de estar ansioso. Eu sou ansioso, 5 em 5 minutos ela está tomando café, eu sou ansioso. Eu diria, olha, isso é uma interpretação, um equívoco aqui, porque na verdade não é uma ansiedade. A pessoa está cheia de estimulante, porque o café, ele é um estimulante, a cafeína é um estimulante. E a pessoa interpreta como se ela estivesse com ansiedade. Então, há algo da interpretação. Por isso, a nossa semana, da gente entender esses estados emocionais que às vezes a gente interpreta erroneamente. E isso traz repercussão nas relações. Você já parou para pensar sobre isso? Que em determinado momento você teve uma interpretação do que estava sentindo, do que estava ocorrendo, e isso prejudicou você nas suas relações com seu filho, com a sua esposa, no trabalho. É para isso que eu desafio encontrar-se, para que a gente consiga identificar situações de interpretações errôneas, interpretações equivocadas. E isso pode ocorrer. É preciso que a gente vá lá no ponto certo. Olha, aqui tem uma sensação de medo. O medo provoca isso e isso. Existe um perigo real. Aqui é um perigo imaginário e gera ansiedade. Como disse, vamos falar disso no nosso próximo encontro. Veja, então, se a pessoa tem uma interpretação equivocada, ela reage também de um jeito equivocado. Outro exemplo, sim, nós vamos ter, no decorrer do desafio, uma semana para falarmos sobre questões de alimentação, e aí envolve a cafeína e alguns estimulantes. Mas quer ver outra interpretação? A pessoa tem uma alteração na tireoide. A glândula da tireoide dela teve uma alteração. A pessoa está com hipertireoidismo. Ou seja, há uma alteração de hormônio. Então, em alguns momentos, quando nós temos falta ou excesso de hormônios, nós podemos ter essa interpretação equivocada. Nós podemos ter essa interpretação enganosa, ela nos engana. Então é importante a gente ter claro. Porque, olha, no hipertireoidismo, nós vamos ter, que é uma alteração dos hormônios T3 e T4, nós vamos ter alteração nos batimentos cardíacos, algumas reações de nervosismo, que levam mãos trêmulas, que é parecida com ansiedade em alguns casos. A pessoa ela vai sentir uma fraqueza, a sensação de que ela não dá conta, e ela interpreta como preguiça. Não, ela está tendo uma alteração fisiológica, alteração nos hormônios, e ela interpreta como se fosse preguiça. Isso é muito importante, porque às vezes você está convivendo com alguém, ou você próprio, que esteja passando por algumas alterações clínicas, é preciso avaliar. E você está se culpando, eu estou com preguiça, né? Eu não posso ter preguiça. Não, você está tendo alteração no seu corpo. A interpretação é que está sendo equivocada. Precisamos ter cuidado com isso, porque senão nós vamos rotular o outro de preguiçoso, nós vamos nos culpar porque a gente não tem ânimo de fazer as coisas. Então, é importante a gente ter clareza sobre aquilo que nós estamos vivendo, para que a nossa interpretação ela possa ser o mais fidedigno possível.
Então, quando nós interpretamos equivocadamente, reagimos também equivocadamente, tanto conosco quanto com o outro. Ter clareza das emoções, ter clareza desses sentimentos, nosso e do outro, é muito importante, porque isso facilita a gente a ter maior relação, maior intimidade com a gente, maior convívio e tranquilidade no convívio com o outro. Embora tenha sido um encontro mais teórico, e eu espero que você tenha visto o efeito prático da gente conhecer emoções e sentimentos, nós vamos ainda, nessa semana, aproximar mais, falarei mais, para que cada vez fique mais claro para você e cada vez mais você possa ter conhecimento, intimidade com seus sentimentos. Encerramos o nosso encontro de hoje mais uma vez com a frase: as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. E também encerro com o desafio. Como todos os nossos encontros, temos um desafio. O desafio de hoje é, de novo, para construir intimidade com você. Gostaria que você te observasse no decorrer do dia, ou da semana, ou da vida, que isso possa ser colocado como uma atividade sempre constante. Comece a pensar, identificar, perceber, ter atenção naquilo que você está sentindo. Comece a perceber o que você está sentindo. Esteja atento, esteja presente. Isso é muito importante. A atenção, presença. Porque quando você se observa, você é capaz de identificar o que você está sentindo. Não precisa de muita teoria. Não precisa. Mas você começa a identificar, é agradável. Olha, é um sentimento que me leva à aproximação de pessoas. É um sentimento que me afasta. Então, gostaria que você identificasse o que você está sentindo. Escolhesse um sentimento. Um sentimento. Bom, como eu disse, anota no seu bloquinho de anotações. Agora, passe a identificar se você tem alguma lembrança de algo que você viveu parecido. Na sua história, lá na sua infância, na adolescência, tem algo que você lembra? Esse fato hoje, no presente, te faz lembrar de algo? Como foi o sentimento lá? O que você lembra? Como que hoje conecta com o seu presente? Como você está interpretando essa reação que você está tendo? Anota. Nós vamos dar sequência durante toda a semana aqui sobre estados emocionais. E você vai ver que vai fazer sentido. Retornarei mais profundamente a esse desafio. Irei comentar. Mas primeiramente eu quero que você anota e identifique. Então, o desafio é esse, é maior intimidade com você. Ficamos para o nosso próximo encontro.